PEC da transição alcança o número mínimo de assinaturas e começa a tramitar no Senado. O Senado pode votar hoje medida provisória que permite empréstimos consignados de até 40% do salário para servidores públicos. E Comissão de Assuntos Econômicos aprova a regulamentação do mercado de redução de emissões de carbono. Boa tarde, hoje é terça-feira, 29 de novembro. O Senado Notícias está no ar. A PEC da transição conseguiu na manhã desta terça-feira o apoio mínimo necessário para iniciar a tramitação aqui no Senado. A PEC garante os recursos necessários para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto de gastos do governo pelo prazo de 4 anos. O senador Humberto Costa defende a votação do texto o mais rápido possível e acredita que há clima no Congresso para aprovação. Essa PEC da transição, ela é extremamente importante e eu acredito que há um clima, tanto no Senado quanto na Câmara, para a sua aprovação, porque a não aprovação dessa PEC vai resultar realmente em uma situação, pode-se dizer, caótica. Eu assinei, sou a favor. Vamos pedir licença ao mercado financeiro, porque a questão é o seguinte: salvar vidas. Pelas redes sociais, o senador Randolfo Rodrigues ressaltou que, além dos R$ 600 para o Bolsa Família, o texto da PEC também prevê recursos fora do teto de gastos de mais R$ 150 para as famílias com crianças abaixo de 6 anos de idade, além de garantir outros compromissos, como o aumento do salário mínimo. Já o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, também pelas redes sociais, afirmou que há convergência para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, mas deixou claro, estamos fora da mesa de negociação. Após intensa articulação, nesta terça-feira pela manhã, foi alcançado o número mínimo de assinaturas necessárias para o início da tramitação da PEC da transição, apresentada pelo senador Marcelo Castro. O senador afirmou em nota que as negociações continuam para que o texto seja aprovado o mais rápido possível. E apesar do apoio à PEC, vários senadores acreditam que o texto original deve ser alterado, principalmente em relação ao prazo de 4 anos. Eu acho que nesse momento, como nós já fizemos antes, aprovar a PEC, discuti-la, até um ponto ou outro pode ter divergência, mas na maioria ninguém é contra você manter o auxílio do Bolsa Família. Isso eu acho que é um ponto pacificado. Por quanto tempo? Vamos discutir. Mas o importante é que ela está aqui agora, nós temos que nos debruçar em cima dela e tentar aprovar o mais rápido possível. A proposta que o governo entrou é uma proposta, a meu ver, perigosa. Ela pode causar uma desestabilização no mercado, seja lá o que for isso que chama de mercado, muito ruim. E gostando ou não do mercado, ele existe e funciona. E funciona de maneira que se passar um projeto como esse chegou do governo, pode causar aumento de juros, crescimento da economia menor, aumento da inflação e condenar os 4 anos do governo Lula a esse cenário. O senador Marcelo Castro, autor da PEC da transição, se reuniu ontem com o presidente eleito Lula e disse em entrevista que a proposta pode mudar durante a tramitação no Congresso. Foi protocolada nesta segunda-feira no Senado a PEC da transição, que tira do teto de gastos o valor necessário para manter o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e incluir R$ 150 por criança até 6 anos de idade. O senador Marcelo Castro, que é autor da PEC e relator-geral do Orçamento 2023, deu entrevista após reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, de Brasília, com o presidente eleito Lula, a equipe de transição e líderes partidários. O texto inicial prevê validade de 4 anos, mas o senador disse que ajustes devem ser feitos durante a tramitação da proposta. O valor da PEC, vamos discutir. O tempo da PEC, vamos discutir. Agora, discutir
a necessidade da PEC, a necessidade de aprovação da PEC, eu acho que isso é uma questão superada. O texto inicial não determina valores, mas na justificativa, Marcelo Castro fala em retirar do teto de gastos 175 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família. A PEC também retira do teto de gastos as despesas com projetos socioambientais ou sobre mudanças climáticas que recebam doações e as despesas das instituições federais de ensino que sejam mantidas por receitas próprias. Daí deverá haver algum ajuste, mas no que é principal, que é o aumento do Bolsa Família, o atendimento dos vulneráveis, eu acredito que há uma unidade, pelo menos no MDB, para que ela possa avançar. Na verdade, o orçamento precisa ser corrigido. Então, o governo ele precisa do espaço do valor do Bolsa Família, porque ao recompor a saúde, a educação, os programas de enfrentamento ao combate à fome, ele precisa desse espaço orçamentário que vai ser criado a partir da aprovação da PEC do Bolsa Família. Então, eu vejo pouca possibilidade de ser menor do que 150, 160 bilhões. A equipe de transição espera que a PEC seja aprovada pelo Congresso até 16 de dezembro. A tramitação começa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois segue para o plenário, onde precisa ser aprovada em 2 turnos antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Isso, então, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será designado o relator, que o presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, já declarou que ele poderia avocar para si a relatoria ou indicar o senador Alexandre Silveira. Então, um dos dois provavelmente será o relator dessa PEC. Hoje o Senado tem sessão deliberativa marcada para as 4 da tarde. Vamos conferir o que pode ser votado. O primeiro item da pauta é a medida provisória que permite empréstimos consignados de até 40% do salário para servidores públicos. O objetivo é aumentar o acesso ao crédito. Pode ser votado também o projeto que autoriza a disciplina, a prática da telesaúde no Brasil. O relator é o senador veneziano Vital do Rego. Também na pauta, projetos de decreto legislativo. Um deles aprova o texto da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Outro aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre Brasil e Vietnã. E o último da lista é sobre o acordo de cooperação técnica entre o Brasil e a Comunidade da Dominica. Agora a gente conhece mais detalhes da medida provisória que amplia a margem do crédito consignado para servidores públicos federais e que pode ser votada hoje no plenário do Senado. A medida provisória aumenta de 35% para 45% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. Desse total, 5% ficarão reservados exclusivamente para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito e outros 5% para o cartão consignado. Antes, o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para o cartão de crédito. O empréstimo consignado tem um lado bom e tem um lado ruim. Para quem sabe usar recursos financeiros, para quem é investidor, tem uma boa formação em relação a isso, tomar empréstimo a um juro mais barato daquilo que é praticado no mercado normalmente é uma coisa que pode ser muito positiva. Mas normalmente não é o que nós vemos. O que a gente tem visto é que muitas pessoas recorrem ao empréstimo consignado como uma forma de pagamento de dívidas, uma vez que o juro é mais barato, por exemplo, do que o do cheque especial e outros juros, né, que se praticam no mercado. O que o governo deveria criar era facilidades maiores para que esse cidadão consiga equacionar suas dívidas e não criar mais mecanismos para aumentar essa dívida. O que eles fazem neste momento com essa medida provisória simplesmente é dar uma oportunidade para um maior endividamento da sociedade que já está num limite estarrecedor. A regra vale para militares da ativa ou em inatividade remunerada, servidores públicos federais inativos, empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional e pensionistas de servidores e de militares.
Ainda de acordo com o texto, novas dívidas nessa modalidade não podem ser feitas caso a soma das consignações e dos descontos, entre eles os obrigatórios, chegue a 70% da remuneração do servidor. Eu recomendo fortemente a quem recorre a empréstimos consignados que procure um consultor, algum assessor financeiro que possa lhe ajudar a encontrar outras formas, outros meios, que seja inclusive pelo corte de despesas cotidianas, que usualmente nós fazemos no dia a dia, para que tenhamos outras saídas que não tomar empréstimo que compromete o nosso futuro. A Comissão de Assuntos Econômicos votou na manhã de hoje a proposta que regulamenta o mercado de créditos de carbono. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, acatou 3 emendas, que, entre outras coisas, aumentam os incentivos à agricultura de baixo carbono e à restauração da vegetação nativa. A proposta regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Institui o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases, dentro do qual está o Plano Nacional de Alocação de Direitos de Emissão de Gases de Efeito Estufa. A criação do mercado de emissões está prevista desde 2009, na lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Os títulos serão comercializados em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuro e um balcão de negócios organizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Além das emendas, o relator fez outras alterações no projeto, na busca de um entendimento com interesses da indústria e do agronegócio. Estabelecer que, a exemplo do que é praxe no plano internacional, ficarão de fora do mercado regulado a agropecuária, a exploração florestal e o uso alternativo do solo desenvolvidos em propriedades rurais. Determinar que entre os critérios que nortearão a elaboração do Plano Nacional de Emissões esteja a consideração dos esforços de mitigação das emissões do gás efeito estufa por parte das instalações reguladas, tratamento diferenciado para determinadas categorias de empresas em função de sua capacidade de adequação às obrigações de redução de emissões. Ademais, julgamos importante fomentar a geração de créditos de carbono em áreas sob o risco ambiental e na Amazônia Legal. A proposta ainda será examinada na Comissão do Meio Ambiente em decisão final. Na mesma reunião, a CAI aprovou um empréstimo de 135 milhões de dólares para o município do Rio de Janeiro, a criação de uma frente parlamentar de apoio ao microcrédito e o aumento de 3% para 6% do limite para a dedução no imposto de renda de doações para os fundos da criança e do adolescente. E a votação do projeto de lei que atualiza a legislação sobre pesticidas e produtos de controle ambiental foi adiada mais uma vez. Os senadores da Comissão de Agricultura entraram em acordo para conversar esta tarde com a equipe de transição do governo federal. Logo no começo da reunião, senadores favoráveis e contrários ao projeto que trata dos pesticidas expressaram os pontos de vista sobre a proposta. Um dos pontos que esse projeto, na verdade, estabelece é que há etapas que facilitem, por exemplo, o registro de produtos que claramente traz risco, como, por exemplo, alcance, a mutação, intoxicação, desregulação hormonal, malformação fetal. Está aqui, não sou eu. São técnicos da ONU, estão de avaliações técnicas, presidente. Vossa Excelência não pode deixar de lado a avaliação científica. Nós temos que ter defensivos, lutar contra defensivos agrícolas. É lutar a favor da fome, a favor da miséria, a favor da falta de comida, porque são os defensivos e as produções novas, as novas invenções da agricultura é que justamente vão aumentar a nossa produção para alimentarmos 8 milhões de bocas que existem no mundo. O senador Arcígur Gartz, presidente da Comissão de Agricultura e relator do projeto, resolveu
resolveu atender ao apelo de senadores que pediam uma reunião da comissão com representantes do novo governo para ouvir a avaliação sobre o assunto dos grupos temáticos da agricultura, saúde e meio ambiente. Nós estamos aqui para fazer o que é melhor para o nosso país. Não para o governo que está saindo, o governo que está entrando. O governo está saindo é importante, o governo que está entrando também é importante. Nós temos que ter consideração com ambos, mas a nossa preocupação é com a população brasileira. Vamos discutir, vamos tentar achar um ponto de equilíbrio, de acordo, mas amanhã, independente de qualquer resultado dessas reuniões de hoje à tarde, a gente possa votar amanhã cedo. A Comissão de Assuntos Sociais também se reuniu hoje. Foram aprovados 2 projetos. Um deles inclui aulas de primeiros socorros nos cursos de formação de soldados das polícias militares. Esse segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. O outro projeto determina fornecimento gratuito de suplementação para a prevenção de malformação em bebês pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse segue para a votação no plenário. O Congresso Nacional fez ontem uma sessão solene em homenagem às micro e pequenas empresas do país. As micro e pequenas empresas brasileiras somam cerca de 9 milhões de empreendimentos, que juntos representam 27% do PIB do país. No setor do comércio, mais da metade da riqueza gerada tem origem nos pequenos negócios. Para homenagear os micro e pequenos empreendedores do país, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene nesta segunda-feira. A micro e pequena empresa é a alma do Brasil, ela que fortalece o Brasil. Nós hoje, de cada 10 empregos, entre 7 e 8 são gerados pela micro e pequena empresa. Quer dizer, não existe mais importância do que isso hoje para o Brasil. Não tenha dúvida que o micro e pequeno empresário brasileiro é o responsável pelo grande número de emprego no Brasil. Nós temos 98% de todas as empresas no Brasil é micro e pequena empresa. 60% dos empregos formais, quem banca é o micro e pequeno empresário. Nós estamos lutando agora para alterar de 4.800 para 6 milhões o teto de faturamento anual. Isso é uma necessidade. Enfim, tantos avanços, bebidas artesanais que a gente aprovou, diversas ações que a gente conseguiu fazer para que o micro pudesse ficar firme e forte, gerando emprego, gerando renda, gerando divisa para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, é a maior geradora de emprego no Brasil. Emprego, renda e, inclusive, a tecnologia. É muito importante. As micros e pequenas empresas não podem deixar de existir. Ao contrário, elas vão aumentando cada vez mais. E daqui a pouco, às 2h30, está prevista a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Entre os projetos em pauta está o que prevê a devolução do valor do frete quando o prazo de entrega não é cumprido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.